E o Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Boas-vindas à nossa audiência qualificada, ao 91º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre segurança pública, direito, processo penal, criminologia, política criminal, propriamente dita, e todos os temas afins à questão criminal. Hoje, quem vos fala e conduz esse episódio sou eu, Juni Cirino, meu companheiro usual de bancada, Rafael Borges, está aqui junto com a gente. Dá um alô para recepcionar os nossos ouvintes, Rafa. Olá, ouvintes. Prazer estar aqui novamente na companhia luxuosa de Juni Cirino dos Santos e de vocês, fazendo mais esse bate-papo sobre a questão criminal. Tô honrada que voltei a ser uma companhia luxuosa por aqui. Bom, para abrilhantar aqui, engrandecer o nosso podcast hoje, quem tá como convidado é nosso querido amigo, grande professor e gigante da criminologia brasileira, querido Ricardo Genelhu. Genelhu, se você puder dar um oi pro pessoal. Queria agradecer o convite da luxuosa Juni, me permita reincidir aqui no elogio, e do querido Rafael, que há tanto tempo eu não via, né? Pessoas a quem eu tenho profunda admiração, e assistência também, sempre qualificada de vocês, me dá a honra de me ouvir. Imagina, a honra é toda nossa de te receber aqui. Quero lembrar para nossa audiência que a gente tá toda semana no seu agregador de podcast favorito e que a nossa audiência pode entrar em contato com a gente para críticas, sugestões, comentários, beijos e abraços virtuais, tanto pelo Twitter, que é @segdireitos, SEG Direitos, mas também por e-mail, no nosso e-mail segurancadosdireitos@gmail.com, ou por Instagram, eventualmente também se interessar, no @segurancadosdireitos. É isso, sem mais delongas, passaremos ao episódio. Muito bem, voltamos aqui para o nosso episódio. A gente tem um bate-papo que certamente vai ser muito bem recebido pela nossa audiência. Nós vamos falar hoje sobre alguns conceitos complementares à criminalização que o nosso querido professor Ricardo Genelhu traz. Mas antes de entrar propriamente dito no tema do podcast, quero pedir para você, Genelhu, se apresentar um pouco para a gente, nos falar um pouco do que você faz, sua trajetória, o que você estuda, o que você pesquisa, o que você ensina, todas essas coisas. Obrigado. Eu queria agradecer novamente o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Agradecer a oportunidade que vocês sempre me dão de dizer um pouco do que eu penso, né? Isso hoje em dia é bastante raro, as pessoas permitirem você falar o que a gente pensa. Isso é uma ofensa à democracia, quando você não pode falar o que você pensa. Então, eu queria dizer que vocês são pessoas que promovem democracia. Isso é muito importante no Brasil de hoje. Bom, eu me formei primeiro em economia, né? Não sei se todo mundo sabe disso. Fiz 5 anos de economia. Olha só, eu mesma não sabia disso. Para mim foi muito importante, porque criminologia tem muito a ver com economia, né? Pô? O autor do Folk Devils, o Stanley Cohen, era professor na faculdade de economia, né? E depois, logo que eu me formei em economia, eu me formei em direito, né? Mais 5 anos, aí já vão 10 anos. Depois eu fiquei um tempo advogando, né? Bastante tempo advogando. E aí eu fui me enveredando pela academia, e eu já dava aula desde 16, 17, dava aula assim, né? Vamos dizer que eu achava que eu dava, né? Desde 16 anos de idade, 17 na verdade, então já tem uns 32 que eu dou aula. O negócio de dar aula é uma palavra meio arrogante, eu não gosto muito, mas a gente vai lá conversar com os alunos. E eu comecei dando aula de física, de cinemática. E depois da faculdade de Direito e de Economia, eu advoguei então. E aqui, como eu morava no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, era muito difícil naquela época você acessar mestrado, doutorado, essas coisas assim, né? Só tinha Rio, São Paulo,
sei lá, Curitiba e uma ou outra capital. Então, para nós era muito difícil. Eu nunca fui muito rico assim, né? Quando eu digo não muito rico, é rentariamente falando, né? Então, para mim era bastante difícil. Então, eu fiquei um tempo só advogando e depois surgiu a oportunidade de eu tentar o mestrado na UERJ. Aí eu tentei o mestrado na UERJ, fiz o mestrado na UERJ e depois eu engatei o doutorado na UERJ, os dois em Direito Penal. No mestrado eu fui orientado, para minha felicidade, pelo professor Nilo Batista, que foi uma pessoa que mudou a minha concepção de mundo, assim, né? A quem eu devo muito. No doutorado eu fui orientado pela professora Vera Malaguti Batista, que também foi importantíssima na minha vida, muito importante. Eu acho que os conceitos mais importantes da criminologia eu colhi dela, nas aulas dela, e fui orientado por ela e co-orientado pelo professor Nilo Batista. E aí, na minha banca de doutorado, eu tive a felicidade de ter a participação também de uma pessoa a quem eu tenho uma dívida impagável, que é o professor Juarez Cirino, que conseguiu que eu fosse para a Alemanha estudar com o professor Sebastian Scher no pós-doutorado. Aí eu fiz um pós-doutorado na Alemanha em criminologia, e aí depois o professor Sebastian me convidou para fazer um segundo pós-doutorado em política criminal no outro ano, né? E eu também escrevi alguns livros, eu estou escrevendo o 9º livro agora. Acabei de traduzir um para o italiano agora, para ver se eu estou tentando publicar na Itália, eu acho que eu vou conseguir, um livro com Sebastian. E comecei o 9º livro agora, que é uma aventura, que eu acho que vai ser o livro mais difícil para mim, né, para eu escrever, porque é algo que para mim vai ser muito complicado, que é um romance criminológico sobre Lampião. Então, assim, eu comprei, estou comprando, né, porque eu também tenho dinheiro para muita coisa, comprando vários livros sobre insetologia, climatologia, hidrologia, a vegetação, fauna, flora, tudo você imaginar, para poder criar o palco, né, o cenário para esse romance criminológico. Eu não sei se eu vou conseguir escrever. E aí eu já escrevi, né, esses 8, e a maior parte, eu acho que todos, sobre criminologia, essencialmente sobre prisão, que é o que eu gosto de escrever, assim, porque até dizia isso para o Ricardo Krug, não sei se ele passou para vocês na época, mas eu tive a infelicidade de ter muitos problemas de saúde na minha família, muitos. E eu não digo isso em tom de preguiça, não, eu digo isso para demonstrar que o brasileiro é um povo que sofre, não sou só eu, muita gente, e a gente não sabe da vida do outro, né? Muita gente passa muita dificuldade no Brasil, a gente não pode esquecer isso. E a gente tem que usar a ciência a favor dessas pessoas, não a favor da academia. Ela tem que ser usada a favor da melhora da felicidade das pessoas. Então, assim, por passar muito problema de saúde na minha família, por passar por isso, minha irmã, meu pai, minha mãe, inclusive envolvendo cannabis, né? Se eles tivessem tido acesso a cannabis, meu pai e minha irmã não teriam morrido, minha mãe não teria passado pelo que ela passa até hoje, com Parkinson e com Alzheimer. Então, como que a idiotice, a ignorância humana ofende, machuca as pessoas, né? Mata as pessoas. Então, por passar por isso, eu os vi prisioneiros de camas, né? De camas mesmo. Prisioneiro minha mãe hoje é prisioneira de uma cama. E a prisão, então, sempre me incomodou muito. E eu ficava imaginando o que eu podia fazer para poder tentar melhorar a vida das pessoas. E aí eu acabei conectando esse problema pessoal com as minhas pesquisas sobre prisão, aprisionamento. E mesmo que a pessoa diga, mas a pessoa que está presa numa penitenciária, por exemplo, numa prisão, fez alguma coisa que seus familiares não fizeram. Mas, sabe, eu acho que todo mundo é vítima do sistema. Ninguém comete um crime, né, entre aspas, sem um arcabouço estatal prejudiciante anterior. Eu acho que não dá para separar muito uma pessoa que sofre por doença de uma pessoa que mata outra. Muita gente pode parecer isso, a muita gente isso pode parecer estranho, até enlouquecedor, mas a minha visão de mundo é essa. Eu acho que somos todos vítimas, né? Uns de problemas biológicos, outros de problemas estatais. Né? A gente tem visto isso, eu acho que muito profundamente no Brasil de hoje, né?
como que é sintomático, como que é sintomática, e no sentido ruim da palavra, como que é sintomática uma tomada de decisão governamental, como que isso atinge o corpo da pessoa, né? E a prisão não deixa de ser isso, um atingimento, um alcance do corpo da pessoa por causa de uma decisão estatal mal tomada durante séculos no Brasil. Acho que é basicamente isso. Olha, eu tô, assim, impressionada que a gente já começou o episódio de hoje com uma reflexão dessas. Isso é para nossa audiência ver que temos aqui na nossa bancada hoje um sujeito que daria pano para manga para uns 15 episódios por baixo. Infelizmente, hoje a gente tem um conteúdo bem específico para tratar. Eu até, né, nos bastidores aqui, combinando o roteiro, eu esqueci de mencionar esse primeiro ponto, mas acho que seria importante começar por isso. Você é, enfim, uma das pessoas um dos maiores nomes que pensa abolicionismo hoje no Brasil, né, Genelhu? Eu queria que você começasse comentando um pouco isso, né, a importância de você pensar o abolicionismo no Brasil hoje. Queria te agradecer novamente os elogios, devolvê-los, dizer que só elogio uma pessoa quem é muito grande, né? Pessoas que são grandes conseguem elogiar outras. Pessoas que são pequenas não conseguem, porque elas conseguem só guardar o elogio para si mesmas, porque elas não têm esse elogio de outras pessoas. Então eu queria te agradecer por isso, dizer da grandeza que você também, Rafael, Ricardo, Thiago, Caio, a grandeza que vocês representam no Brasil. Esse Brasil que precisa, pelo menos, voltar os olhos ou os ouvidos para o abolicionismo. A gente nunca tenta, né, Júnior, impor a nossa vontade, o nosso pensamento, o nosso ideal à pessoa. Tem que ser algo natural. E a gente tenta fazer isso, como vocês têm feito muito bem, tentando chegar às pessoas, né? A gente tenta chegar aos olhos e aos ouvidos das pessoas. Mas por que a gente tenta chegar? Porque a gente acredita, e eu acredito seriamente nisso, e vocês também, tenho certeza, que do jeito que está, não está bom. Alguma coisa está errada no sistema punitivo mundial. E não digo só tropical, não só brasileiro. Mas no brasileiro, essencialmente, que é a nossa casa, né? Domesticamente, a gente tem cometido muitos erros. Muitos erros. É só a gente pegar o almoxarifado, e almoxarifado, né? Para quem é leigo, né? Leigo no sentido de que não é da área do direito. Só pegar o almoxarifado, que é um termo técnico, prisional, para a gente ver quem são as peças fungíveis, substituíveis, que estão ali presentes. Sabe? É fácil analisar. Não é possível que só pessoas negras, por exemplo, cometam crimes. E aí eu peço desculpa se a palavra negra não é adequada, assim, porque às vezes eu não sei se é, né, mas é em tom respeitoso. Eu não sei se é perceptível a todas as pessoas, e não é duvidando da capacidade, mas a gente é tão, eu acho que tão inflamado com uma política e com um discurso, uma narrativa de que as coisas são assim e se mudarem serão piores, que a gente acaba não cedendo vez a outros discursos contrários como o abolicionista, que tenta sustentar que do mesmo jeito que a escravidão foi abolida em 1888, e realmente foi do nada, assim, foi abolida. É lógico que eu estou dizendo em termos formais, né? A gente sabe que a escravidão existe até hoje em outros formatos, mas aquela escravidão formalizada, legalizada, em tese, ela foi abolida em 1888. A gente sabe que em 1821, mais ou menos, pelo menos em Portugal, eu acho, a Inquisição foi abolida. A gente sabe que o Holocausto, em 1945, acho que em setembro, não me lembro, de 1945, em tese também, eu digo formalmente, né, repetindo isso, foi abolido. E a gente conseguiu sobreviver. A gente sabe que em 2016, se eu não me engano, a Lei Paulo Delgado aboliu, em tese também, os manicômios judiciais. E a gente conseguiu sobreviver a isso. A gente não viu uma sociedade sendo inundada por pessoas loucas, furiosas, homicidas psicopatas, estupradores contumazes depois da Lei Paulo Delgado. Então, eu queria entender
Por que esse receio do abolicionismo prisional? Se a gente vive em uma sociedade que já contém em sua essência, e não digo isso sobre a pessoa, sobre as pessoas que compõem a demografia brasileira. Eu digo isso sobre a administração pública brasileira. E também não é uma crítica ao esse ou aquele governante, esse ou aquele político. É um problema, me parece, de sistema, de modo de gerir as coisas no Brasil. A gente vê que essas pessoas têm medo do fim das prisões porque elas acreditam que vai haver, por exemplo, uma introdução, uma reintrodução da vingança na sociedade brasileira que vai acabar destruindo essa sociedade. E a gente percebe que essa vingança já está instalada. A vingança já está instalada quando você tem, por exemplo, em média, 65 mil pessoas morrendo no Brasil por mortes violentas. 65 mil pessoas, Júnior, por ano. 65 mil pessoas. Sabe? A cada 9 anos, vamos colocar, 8 anos, a gente tem uma nova pandemia no Brasil por mortes violentas. É como você pegar o Covid, nunca deixá-lo acabar, ele ficar o tempo todo parasitando no Brasil, e a cada 8 anos morrer a quantidade de pessoas que morreram até hoje. E as pessoas têm medo da instalação da vingança, sendo que a vingança já está instalada. Por que ela já está instalada? Porque a gente tem um judiciário funcionando, em tese, a gente tem um judiciário, a gente tem um Ministério Público, a gente tem um sistema policial. Concordam? A gente tem, instalado e operando. E mesmo com essa operação, com essa instalação, com esse funcionamento, entre aspas, eles não conseguem esgotar, eles não conseguem acabar com a vingança. Ou seja, com as 65 mil mortes de pessoas de maneira violenta por ano. Então eu posso dizer que o fim das prisões vai atrair a instalação da vingança? Não, porque a vingança já está. Aí poderiam dizer, né, em um juízo de refutabilidade lá, que eu já estou adiantando, poderiam dizer, Ricardo, isso iria piorar. Piorar mais do que já está? Sendo que é a prisão que reproduz clientela, é ela que fabrica criminosos? Criminosos, entre aspas. Como que eu sei disso? Olha, eu não sei, mas existem indícios, e tudo que eu vou dizer é baseado em ciência, né? Em quilos e mais quilos que a gente leu, né? E não estou dizendo isso em tom de arrogância, mas quilos e mais quilos de pesquisa, metros e mais metros de livros. E apesar do mundo não se resumir a livro e pesquisa, eles são um reflexo do que acontece na realidade, né? A gente tem que ser fisicalista um pouco, né? A gente não pode abandonar a ciência. Ela serve como um termômetro do que acontece. E se você pegar essas pesquisas e fizer comparações, você vai ver que países que fecham prisões são países em que a quantidade de crimes vai diminuindo. E países que ampliam prisões, ou seja, constroem mais prisões, fabricam mais penas, inventam penas maiores, né? Situações carcerárias ainda piores, esses países têm uma quantidade de crimes ainda maior. Então, qual é a lógica do que eu estou dizendo? Por que abolir as prisões não vai piorar as coisas? Porque, com a instalação das prisões, que é o que acontece no Brasil hoje, ou seja, com o funcionamento, entre aspas, das prisões, a gente tem o quê? Quanto mais prisões existem, ou seja, quanto mais a gente usa a prisão, mais aumenta a quantidade de crimes e de criminosos. Isso é uma coisa que ninguém pode negar. Como que a gente sabe isso? É só a gente pegar a quantidade de pessoas presas. Ela tem aumentado a cada ano. Então isso é inegável, é matemática. Eu sei que matemática também, em tese, para mim não é ciência totalmente absoluta, mas eu acho difícil negar isso. A quantidade de presos está aumentando. Então, quanto mais eu tenho prisões, mais presos vai aumentando. Então por que eu sei que essa lógica da vingança não vai piorar? Vai melhorar. Por quê? Se eu me perguntar, a prisão serve para quê, Júnior? Serve para evitar crimes e retribuir crimes. Está lá no artigo 59 do Código Penal. Ela serve para retribuir e para prevenir, certo? Ela está retribuindo? Não, porque a pessoa que foi morta não vai voltar à vida, não vai ressurgir, não vai ressuscitar. Então ela não retribui. Estou usando exemplos grosseiros, né, para ficar mais claro para mim, né? Não para a audiência, que a audiência é qualificada, ela vai entender, mas para ficar mais fácil de eu não me perder. Ela previne? E aí vem o X da questão. Se ela prevenisse, a quantidade de crimes ia diminuir, e só aumenta. Então a prisão aumenta crimes, ela fabrica crimes. Então quanto mais eu produzir prisão, mais crime eu vou ter. É o efeito contrário. É lógico que é isso que ela deseja, tal. Mas esse é o desejo dela.
Então a gente tem que perceber que se eu invisto em prisões, em vez de eu acabar com o crime, eu vou aumentar a quantidade de crimes. Então a lógica seria, se eu diminuir a quantidade de prisões, a quantidade de crimes também vai diminuir. E é isso que acontece nos países em que a gente compara. As pessoas podem dizer, mas você está comparando países de primeiro mundo, como Noruega, Suécia, Dinamarca, com o Brasil, que é um país de terceiro mundo. Eu diria para essas pessoas em tom educado, né? Lógico que a gente não está aqui querendo impor a nossa vontade. A gente está tentando esclarecer o que a gente acha que é uma nova versão de vida, de mundo, né? De sociedade. Tem uma coisa, Ricardo, de que isso que você fala me lembra. Segundo dados do CNJ, mais ou menos, para cada 2 presos que você tem hoje dentro do sistema, você tem um mandado de prisão em aberto, né? Ou seja, as pessoas que, entre aspas, deveriam estar presas desse universo total, metade não está. E não ocorre que isso transforme a sociedade numa coisa absolutamente caótica, né? Numa coisa absolutamente ingovernável. Quer dizer, você tem dados de 2019, você tinha cerca de 400 mil mandados de prisão pendentes, mandados que não miravam em pessoas que já estão presas, né? Pessoas que estão soltas. Sim. Ou seja, tem 400 mil pessoas circulando na sociedade brasileira hoje que, em tese, deveriam estar presas. E não ocorre a ninguém que essas pessoas sejam predadores sexuais, que essas pessoas sejam serial killers, que essas pessoas estejam promovendo assassinatos em massa, roubos em série, etc, etc. Quer dizer, que sistema é esse, né, que tem uma etiqueta de falência até nas suas funções manifestas, né? Até nas suas funções manifestas. Ele tem uma etiqueta de falência de cara, né? Metade da galera está fora, né? Devia estar dentro em tese. E é o que você falou, e não temos nem onde colocá-los, né? Se as polícias brasileiras resolverem um dia acordar e falar, vamos cumprir os mandados de prisão que estão aqui em aberto e colocar todo mundo para dentro do sistema, não vai ter espaço para essas pessoas, né? E isso que você fala me lembra, né? Aquela velha lição de Barata, né? De que o número de prisão é sempre uma razão, o número de pessoas presas é sempre uma razão do número de vagas, né? Eu digo sempre para o pessoal do movimento, do movimento que lida com a questão das prisões, né? Eu digo sempre, gente, tem que ser uma pauta do movimento, não construção de mais presídios, né? Eu falo isso com bastante frequência, não pode deixar o Estado construir mais presídio. Se o Estado construir mais presídio, e isso é uma coisa delicada de se falar, porque as condições dos presídios são muito precárias, né? Mas é preciso ter uma pauta de tentar reduzir danos, tentar dar dignidade aos espaços que já existem, sem criar vagas novas. Porque é isso que você está falando. Quanto mais vaga for criada, mais presos vão ter. Isso é uma lógica observada, Ricardo, ao longo de décadas no Brasil. Só uma pessoa muito estúpida, né? Você é uma pessoa muito inteligente, mas não precisa ter a tua inteligência para constatar que essa lógica é uma lógica perversa, essa lógica é uma lógica que se retroalimenta. Quanto mais vagas, mais presos, quanto mais pessoas criminalizadas, mais pessoas vão ser criminalizadas, e isso só aumenta, né? Não tem não tem uma lógica do ponto de vista até utilitário nessa história, né? Exatamente. Inclusive, o que você está dizendo é uma regra da economia que é invertida no poder punitivo, que é qual? Na economia você tem a demanda que gera a oferta, né? Você tem pessoa procurando tal produto, eu vou fabricar tal produto, vou vender, né? Muita gente procurando máscara e álcool gel, muita gente começou a fabricar máscara e álcool gel. No poder punitivo, há uma inversão. Você tem a oferta da vaga que vai ser preenchida. Então, se ofertar, vai caber, né? E mesmo se não couber, eles vão dar um jeito de espremer e colocar todo mundo ali. Então, isso é muito sério, muito sério. Então, como eu dizia, você foi bastante inteligente na sua colocação, te agradeço pela participação. Muita gente diz, você está comparando países de outro mundo, de primeiro mundo, com o Brasil, que é um país de terceiro mundo, em desenvolvimento, sei lá que etiqueta que se use. Mas aí que vem a grande questão. Quando a gente vai comprar uma maquiagem, né, Júnior? Quando a gente vai comprar um carro, quando a gente vai comprar um aparelho celular,
A gente não fica se perguntando, não vou comprar essa maquiagem, esse aparelho celular, ou esse carro, ou esse livro, que vem, sei lá, da Finlândia, ou que vem dos Estados Unidos, ou que vem da Noruega, porque esse carro, ou essa maquiagem, ou esse aparelho eletrônico, eles estão sendo fabricados num país de primeiro mundo e não vão funcionar no Brasil, que não é um país de primeiro mundo. A gente vai e compra uma roupa. Agora, por que na hora de importar técnicas prisionais, não prisionais, técnicas abolicionistas, como esses países, por que a gente fica com esse monte de dedo? Por que a gente fica com essa preocupação de se perguntar isso? Não, mas aqui não vai funcionar. E quando a gente vai importar as técnicas prisionais super duras norte-americanas, a gente não diz, olha, não importa não essa técnica prisional super punitiva que é adotada nos Estados Unidos, porque lá é um país de primeiro mundo, aqui não é, aqui não vai funcionar. A gente pega e importa. Então, assim, é uma questão de conveniência. Esse é um juízo de conveniência muito sério. Então, quando eu quero abolir as prisões, eu comparo os países, né? Quando eu não quero abolir as prisões, eu não comparo. Isso é muito preocupante. E a gente vê que é preocupante porque parece que é algo que fica ali condensado, aglutinado na psique das pessoas. E aí vem aquela questão de se a mídia influencia ou não influencia. Eu tenho um pouco de receio sobre isso. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Meio que aquela propaganda dos tostines. Eles vendem muito porque são fresquinhos ou são fresquinhos porque vendem muito. Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu não acho que a mídia influencia totalmente as pessoas, porque nós três podemos assistir o mesmo programa e ter reações diferentes, né? Então, acho que é mais ou menos uma troca, um input e um output. Então, a gente acha que, abolindo as prisões, vai haver uma instalação rigorosa da vingança que vai acabar com a sociedade. E a gente vê, como dizia o Rafael, que não é bem isso, a gente já tem isso. A gente tem 400 e tantos mil mandados, existem dados que falam de 623 mil, até mais, né? Acho que incluindo os que já estão presos. Mas vamos trabalhar com a média de 400 mil, 500 mil. Pessoas que estão em tese soltas e ninguém se preocupa com elas, porque realmente não são preocupantes. Se a gente analisar, eu acho, a última vez que eu fiz esse cálculo, já faz algum tempo, então está desatualizado, mas ele não mudou muita coisa, eu acho que, não sei se o percentual era 1% ou 10%, de pessoas estavam presas por homicídio. Eu sei que no total dava 10% de estupro e homicídio, eu acho que dava 10% ou 11% no total do almoxarifado prisional de estupro e homicídio. Aí teria que recalcular, vocês desculpem se eu não estou lembrando o dado exato. Mas o que eu quero dizer é que a maior parte das pessoas que estão encarceradas cometeram crimes sem violência. Então são pessoas que não têm um caráter preocupacional, ou seja, não geram uma preocupação. Só um dado para vocês analisarem. Quando vocês andam na rua, vocês veem uma viatura passando o tempo todo perto de vocês? Ou acompanhando vocês onde vocês vão? É uma vez ou outra que você vê uma viatura. Isso te causa insegurança? Não. Porque aquilo tem um efeito simbólico. Se eu vejo uma viatura passando uma vez na semana, é porque eu estou seguro. Na verdade, não está. E ao mesmo tempo está. Então, como que o simbolismo que é plantado e fermentado, né, fertilizado na nossa mente, influencia a nossa, não é incapacidade, mas a nossa má vontade de pelo menos ouvir falar sobre uma sociedade que não puna, uma sociedade que não tem mais, repetindo de maneira formal, escravidão, não tem mais holocausto, não tem mais, a gente teve um holocausto, né, o livro da Daniela Arbex é nesse sentido, então eu falo do holocausto brasileiro. A gente não tem mais escravidão, não tem mais holocausto, não tem mais inquisição, né? Porque também a gente pode não ter queimado pessoas aqui, mediante a Igreja Católica, mas a gente teve algo tão ruim quanto. E a sociedade continuou avançando, não evoluindo, mas avançando pelo menos temporalmente. Então eu acho que é possível pensar. E depois eu falo sobre a questão da impunidade. Pois é, eu achei muito interessante a maneira como você colocou isso, da nossa importação quase assim, irrefletida, quase não, totalmente irrefletida, de políticas e estratégias penalizadoras, mas a nossa reticência em importar discursos que sejam mais
críticos realmente do sistema, que exponham as falhas do sistema de justiça criminal, né? E é interessante porque esses símbolos que você fala, eles estão constantemente traduzidos nos discursos, especialmente, né, nesses discursos mais rasteiros que a gente vê sobre política criminal ou política penal, no caso, que normalmente são discursos bastante conservadores e que a gente vê as pessoas, a mídia, né, pessoas que estão fora dessa nossa bolha de criticidade do sistema de justiça criminal, mas principalmente a mídia e grandes instituições e até mesmo instituições jurídicas, né, que estão trabalhando com isso, mas a gente vê essas pessoas sempre repetindo esses discursos conservadores de maneira absolutamente irracional, assim, né, e acho que a gente pode aqui selecionar alguns desses discursos que vêm com mais frequência, como combate às drogas, né, combate à corrupção, discursos de moralização da política e do judiciário, mas o principal deles, e que atravessa talvez todo o sistema de justiça criminal, é o discurso da impunidade, né, que é o grande mote, digamos, do avanço do poder punitivo no Brasil hoje. E eu tenho a impressão, e talvez você concorde comigo, que pensar sobre esses discursos para a gente que está no campo crítico é algo que pode ser de muita serventia, não para a gente utilizar esses discursos, combate às drogas, combate à corrupção, impunidade, não para a gente utilizar isso como categorias de análise, mas para a gente entender o que isso simbolicamente representa sobre a realidade concreta do sistema de justiça criminal brasileiro, né? Você acha que a gente pode utilizar isso como uma forma de refletir sobre essas questões? Como que esses discursos podem ser úteis para a gente refletir sobre o sistema de justiça criminal brasileiro? Muito bom, fantástica a sua interlocução. Eu acho que a gente pode utilizar da maneira melhor utilizável possível, que é qual? De maneira crítica e dizendo para nós mesmos o que não usar. Ou seja, o que deu errado e que a gente já sabe que dando errado, provavelmente não vai funcionar aqui no Brasil. Por exemplo, se você pega o discurso da lei e ordem, que é um discurso norte-americano, se você pega o discurso da tolerância zero do Giuliani lá, na época dele em Nova York, se você pega o discurso da Three Strikes, You Are Out, lá dos Estados Unidos também, se você pega o discurso da Broken Windows, lá de 1984, 86, se você pega todos esses discursos, você vai ver que todos eles não funcionaram. São todos discursos que, mesmo que adotados nos Estados Unidos, não funcionando lá, não vão funcionar aqui, porque além da gente não estar preparado para esses discursos, são discursos que seriam adotados em um país, e aí a gente retorna à situação, são países extremamente punitivistas. O Brasil é um país extremamente punitivista. Então, assim, é como se você pedisse para adotar no Brasil punitivista algo que vai punir ainda mais em um sistema que não tem funcionado. Então você vai amplificar o problema em vez de reduzi-lo. Por exemplo, se você pegar o discurso lá, e até quem fala sobre isso é o Philip Zimbardo, no livro dele, eu acho que é O Efeito Lúcifer, quando ele fala lá do experimento em Palo Alto, que eles puseram um carro todo danificado no meio da rua, e puseram outro carro igual em um bairro, outro bairro dos Estados Unidos. E compararam, nesse bairro desfavorecido rentariamente, o carro que já estava danificado foi mais danificado ainda, né? E num bairro mais privilegiado, o carro que estava danificado não foi danificado. Você pega esse discurso, essa pesquisa dele, que é totalmente fajuta, desculpa, não é um desrespeito ao Philip Zimbardo, mas eu tenho algumas reticências com relação à cientificidade dos experimentos dele. Mas você pega esse mesmo discurso e transporta lá por Luke Holtzman, quando ele escreve As Penas Perdidas, que ele fala de um bairro lá de Dordrecht, que ele fala que, olha, muitos adolescentes, eles danificavam, né, vidraças de casas, imóveis, e aí fizeram uma consulta e perceberam
que naqueles bairros em que havia muitos danos, né, patrimoniais, não tinha, comparativamente com outros, não tinha áreas de lazer. E aí, o que fizeram? Construíram áreas de lazer e os danos acabaram, os vandalismos acabaram. Então você compara a experiência holandesa com a experiência norte-americana, você vê que a questão é muito mais complexa. Não é assim, eu vou colocar um carro danificado numa favela e esse carro vai ficar muito mais danificado. Não é assim que funciona. E por que não é assim que funciona? Não é assim que funciona porque esses são discursos fajutos. São discursos rasteiros, como você dizia, João. Você pega um discurso aí da Three Strikes, You Are Out. Não sei se é assim que fala, não sou péssimo nessas questões. Mas você pega... Se você cometer 3 faltas, na 4ª você já está ferrado, vamos colocar assim. Tá, se você pegar o índice de reincidência do Brasil, que é de 82%, você vai dizer, pô, provavelmente o cara que praticou o primeiro crime vai praticar o segundo, vai praticar o terceiro, e no 4º ele tá ferrado. Então pequenas faltas vão levar você a uma grande falta. O que você não analisa, quando eu falo você, né, a gente, né? O que a gente, às vezes, para não incluir no problema, o que a gente não analisa é que a reincidência é um efeito da má gestão prisional. Por exemplo, Júnior, eu te disponho numa carceragem. E lá você vai ter opções limitadas, porque são as opções fornecidas pelo Estado. Lá você vai poder costurar a bola, fabricar uniforme, fabricar sacola e ponto. Não vai ter vaga na escola para todo mundo, não são limitadas. Então, as suas opções ressocializantes são altamente limitadas. E elas advêm de quem? Do Estado. Então, se eu quero fazer medicina depois de estar preso, eu posso? Não. Se eu quero fazer uma outra faculdade, qualquer que seja, de, sei lá, de geografia, eu posso? Não. Ah, eu conheço uma pessoa que faz. Você conhece uma, 2. Mas eu estou dizendo no efeito massivo. Eu consigo fazer? Não. Por quê? Porque, repetindo, as opções são limitadas e elas são fornecidas pelo ente, pela instituição que deveria me ressocializar. Então, se eu saio de lá destreinado tecnologicamente em termos sociais, né? Se eu saio de lá socialmente destreinado, ou seja, atrasado socialmente, e sem capacidade de me reinserir na sociedade que, em tese, avançou, não estou dizendo que ela evoluiu, ela avançou, isso é culpa minha ou do Estado que não me forneceu as ferramentas, os instrumentos adequados para eu me ressocializar? De quem é culpa? É do Estado. Porque se eu quero fazer tal coisa, se eu quero ser pintor, eu consigo? Não, eu não tenho ferramentas para pintar lá. Mas eu gosto de pintar, eu não quero ser médico, eu não quero costurar a bola, eu quero pintar. É isso que vai fazer eu ser uma pessoa melhor, vamos dizer assim, já que vocês disseram que eu sou criminoso. Eu posso? Não, você não pode. Então a culpa não é minha. Apesar do Winfried Hassemer ter escrito sobre a terapia social emancipadora, tal, lógico, na Alemanha é um pouco diferente, mas não depende só de mim, ou quase nada de mim. Então a culpa não é minha se eu não me ressocializar. Ou seja, eu fui destreinado para voltar para a prisão caso eu saia, né? É o que acontece mais ou menos com 75% das pessoas que foram etiquetadas como traficantes. Elas podem até sair, mas elas sempre retornam. Então a reincidência é culpa de quem? Do Estado. Então essa teoria, por exemplo, dos 3 strikes e o are out, ela é falida por quê? Porque ela vai acontecer. Então essa profecia que se autorrealiza, ela é uma técnica estatal para manter aquela gordura sempre ali, acesa, né? Para você sempre ter uma gordura que sempre vai abastecer as prisões. Então é mais uma técnica falida. A técnica da lei e ordem é outra técnica falida. Que você pega pequenas infrações e transforma num problema gigantesco. Vandalismo é um problema gigantesco. Como disse bem o Rafael, não é. Pessoas vandalizam aí, pessoas vadiam pela rua e não são inconvenientes. Podem ser um inconveniente estético, mas não fazem nada. Então por que eu tenho que prender essas pessoas? Se prendê-las vai piorar a situação. Aí a gente entra com essas técnicas no país punitivista, adota-as acriticamente, como disse bem a Juni, e não vão funcionar. Não vão funcionar por quê? Porque o Brasil é um país atrasado? Não, porque elas não foram feitas para funcionar. Elas foram feitas para dar errado. E o dar errado significa o quê? Uma catapultação do problema criminal, ampliando a clientela criminal. Porque eles sempre precisam de pessoas que vão abastecer o almoxarifado do crime. Aí a gente entra num discurso que é essencialmente brasileiro, porque quando eu conversava sobre isso na Alemanha, todo mundo ficava assim, pá, o que é esse negócio de impunidade? E os caras não entendiam. É difícil para os caras entenderem. Não entendo esse negócio de impunidade, não estou entendendo. O que é isso? Não que eles não tenham, mas é diferente a nossa impunidade.
Então, dizer que o Brasil é o país da impunidade é uma bobagem, porque a gente tem aí, até perdi a conta, mais de 800 mil encarcerados. É a terceira população, a maior população carcerária do mundo. Junto com a China, Estados Unidos, China, Rússia, nós 4 somos responsáveis por 52%, até onde eu lembro, da população carcerária mundial. Então, nós somos a terceira população maior do mundo. A que mais cresce rapidamente. Então, isso é assustador. Tem pessoas ainda com mandados de prisão abertos, como disse o Rafael, e a gente ainda fala que o Brasil é o país da impunidade. Sendo que boa parte dessas pessoas, eu acho que em torno de 41%, o dado que eu tenho é esse, o dado médio, né, que tem dados que falam de 70%, tem dados que falam de 34%, mas eu peguei a média de 41%, dessas pessoas sequer tem uma condenação contra elas. E fora isso, lembrando o que vocês disseram, a gente tem uma coisa chamada cifra oculta e taxa de atrito. Para a gente ter uma ideia do absurdo que é esse número, citado pelo Rafael, de 400 e tantos mil mandados em aberto, a gente ainda tem, Rafael, a cifra oculta, por exemplo, no caso do estupro, eu já vou chegar na impunidade, Júnior, no caso de estupro, a cifra oculta é de 90%. O que isso significa? Significa que de cada 1.000 estupros, 90% desses, ou seja, 900, sequer chegam ao conhecimento da autoridade policial. Então, de cada 1.000 estupros, 900 nem são conhecidos. Acontece geralmente na residência, ninguém fica sabendo, fora a vítima e fora o agressor, né, o estuprador. Então, 90% é a cifra oculta, ninguém fica sabendo. Desses 90%, né, desses 1.900 que a gente exclui, desses 100 que sobram, então, 1.900 a gente excluiu porque não ficam sabendo, não dão em nada, né? Fora os efeitos psicológicos traumaticíssimos para a vítima, né? Lógico. Desses 900 que saem, ficam 100. Desses 100, que é o que sobra da cifra oculta, desses 100, 98% nos crimes sexuais, 98% é taxa de atrito. Ou seja, desses 100 que sobram, só 2 estupradores são condenados e presos. Então, de 1.000, no final, só 2 são presos. 998 não acontece nada. Aí a pessoa fala, não, se você acabar com a prisão, você vai ter um país em que vai se instalar gritantemente, assustadoramente a impunidade. Ué, já não é impunidade que a gente tem assistido? De cada 1.000 estupradores, só 2 são presos? Então a gente já não é o país da impunidade? Ah, mas você acabou de dizer que não, que você prende 800 mil pessoas. Mas é essa que é a contradição que a gente está tentando demonstrar. É uma contradição entre a realidade, que é o país já é da impunidade, com a contradição de discurso que diz que é o país da impunidade, quando na verdade não é. Então, assim, é uma contradição entre o retórico e o realizado. Ou seja, a gente está no meio entre o fogo e a panela, e frigideira. E a única solução que eu vejo, a única saída, é acabar com o poder prisional. Não tem outra saída, não é possível. Porque o poder prisional, ele se retro e se autoalimenta. Ele é um poder que prometeu para a gente acabar com o crime, Júnior e Rafael, e não acabam. Se a gente deitar os olhos sobre ele, a gente vai perceber que os crimes só aumentam. E aí vem a frase que eu pergunto para toda pessoa não abolicionista, todo punitivista, que eu acho que é uma frase que, em tese, pelo menos desconforta a pessoa, que é qual? Se a prisão é feita para acabar com os crimes, por que quanto mais prisões a gente constrói, mais crimes acontecem, mais crimes, né, são fabricados? Quanto mais a gente fabrica prisões, por que quanto mais a gente produz poder de punir, mais crimes, os crimes só aumentam? Mais ou menos aquilo, se a gente se debruçar sobre a obra do Daniel Defoe, que era, se não me engano, contemporâneo da peste negra, né, da epidemia de peste negra, é um livro dele chamado Um Diário do Ano da Peste. Ele falava lá no livro dele de 1680, acho que eu não lembro agora. Ele falava no livro dele sobre a peste, né, sobre a epidemia. É engraçado, quanto mais a gente a combate, mais ela aumenta. É a mesma coisa. Quanto mais a prisão tem combatido a criminalidade, mais crimes são praticados. Não estou entendendo a lógica. Se você não foi feita para acabar com o crime, por que os crimes só aumentam? Aí o que ela diz pra gente? Aí agora entrando essencialmente na questão da impunização. O que ela diz pra gente? Ela diz uma mentira. Ela diz assim, eu não consigo acabar com o crime porque você me deu pouco poder. Eu preciso de mais poder. Eu preciso de mais edifícios prisionais. Eu preciso de mais crimes inventados, mais etiquetas criminais, né?
tipos de crime, espécies de crime, o que tem não é suficiente. Eu preciso aumentar as penas e eu preciso piorar a situação prisional. Quando você me desse o poder para fazer isso, aí eu acabo com o crime. Aí a gente idiotamente faz o quê? Não, eu vou votar em políticos que prometem isso, que tem essa pauta, tem essa plataforma, porque ele vai acabar com o crime. Eu vou me sentir seguro. Aí a gente vota nesses caras. Aí ele vai lá e até vota essas pautas. Vamos dizer que eles consigam aprovar. Uma ou outra, conseguem aprovar. E os crimes continuam aumentando. Aí o que ele vai dizer quando você o interroga e o questiona? Olha, eu votei em você para acabar com o crime só aumenta. Porque você ainda não me deu poder suficiente, eu preciso de mais poder. Então essa foi a grande sacada do poder punitivo. Não é que ele inventou que o defeito dele é só a grande força. Ele percebeu que o defeito dele é a grande força dele. E usa esse a favor dele. Então, como diz lá o Nilo Zaffaroni, num capítulo genial, assim, que é o capítulo 1º de Direito Penal Brasileiro, não que o resto não seja genial, mas esse é muito marcante, o capítulo 1 do Direito Penal Brasileiro 1, né? Que é aquele que tem a capa com o negro no pelourinho. O capítulo 1 ali, quando ele fala, Júnior, do etiquetamento, né, da criminalização. No item impunização, que foi uma palavra que eu, né, idiotamente inventei, eu simplesmente migrei o labeling da criminalização, da punição, para a impunidade. Dizendo o seguinte, olha, impunidade nada mais é do que um etiquetamento que colam em você e não colam na Júnior, sendo que todos cometeram crimes. Quais crimes? A Júnior, por exemplo, injuriou alguém e o Ricardo matou. Você está comparando injúria com homicídio, Ricardo? Aí não dá, né? A Júnior nunca vai matar ninguém. Mas o Código Penal não faz essa distinção. Para ele, quase 100%, se eu não me engano, só 0,3% que não, quase todos os crimes são punidos com prisão. Então, ele homogeneiza, ele pasteuriza todos os crimes. Então, não importa se você furtou, a Júnior furtou, desculpa usar você como exemplo, tá? A Júnior furtou e o Ricardo matou. Todos vão para a mesma cela. Porque ele pasteuriza todos. Aí você vai dizer, não, mas você disse que tem um crime que não tem previsão de prisão. Nesse caso, o que o poder punitivo faz? Ele esquece o Código Penal e prende. Eu não falei que 40% das pessoas estão presas sem terem uma condenação contra elas e 25% a 37% delas vão ser absolvidas? Ou seja, elas foram presas sem terem feito nada de errado? Então, para ele, pouco importa se o seu crime tem pena de prisão prevista ou não. Ele vai dizer que tem e vai te prender, depois ele discute. Então, como isso é extremamente sério? Então, a impunização nada mais é do que um etiquetamento que é adesivado em alguém e não é adesivado em outro. Ou seja, o Ricardo matou, o Rafael matou. O Ricardo vai ser preso, o Rafael não. Ué, mas como assim? Se os dois mataram? Simples. Você vai ser etiquetado como criminoso e ele não. Ele vai receber etiqueta de impune e você vai receber etiqueta de punido. Ah, entendi. Não. A gente ainda não entendeu. Sabe por quê? Porque mesmo nesse caso, o Ricardo pode ser punido e receber a etiqueta de impune. Por quê? De impunizado. Por quê? Porque mesmo punido, o Ricardo pode não estar sendo punido o suficiente. A gente tem que punir a família do Ricardo. O Ricardo tem que ser punido mesmo depois de sair da prisão. Ele tem que ser estigmatizado o resto da vida. No caso da Rafael, mesmo não punido, ele pode estar sendo punido. Economicamente, socialmente. Então, assim, chamar alguém de impune ou não impune é algo extremamente volátil. Não é tão simples. E tudo isso num palco, num cenário promovido pelo poder punitivo que tem como sua maior ferramenta um braço armado de Estado chamado prisão, que está ganhando autonomia. A prisão está se emancipando, está se independentizando, está se autonomizando. A prisão está ganhando vida própria. E quando você ganha vida própria, você passa a ser o quê? Você passa a ser arbitrária. Você segue só a sua vontade. E a sua vontade é o que é arbitrária. Ela não segue regras, não segue um padrão. Por isso eu posso prender quem eu quiser, fazendo ou não fazendo nada. Eu posso dizer que eu puni o suficiente ou não puni. Eu posso dizer que eu vou ressocializar e não ressocializo. Então, assim, a gente fica à mercê de um poder arbitrário que a gente não sabe quem comanda. A prisão ela não precisa prestar contas, né? Como você bem colocou. Isso aí. Porque ela se autonomizou e se agigantou, né? Uma quantidade de poder enorme e faz o que ela quiser. Uma coisa que me chama muita atenção nessa tua fala é esse dado histórico da reincidência, né? Que a gente não tem ele com precisão, por conta da cifra oculta, por conta de vários fatores, mas a gente tem uma média histórica, né? Isso é uma prova de que eu acho esse dado ele muito curioso, né? Porque ele é a punição da impunidade, né? Como é que o Brasil é impune se você tem essa margem histórica tão expressiva de reincidência? Quer dizer, é uma coisa que não faz o menor sentido,
né? É um dado que depõe de forma absoluta contra as funções manifestas da prisão, né? As funções declaradas da prisão. Por quê? Porque uma das funções da prisão é ressocializar, né? Nenhum de nós três aqui acredita nisso, e acredito que 98% da nossa audiência qualificada também não. Mas o que está lá escrito, como uma das funções da pena, é a ressocialização, né? A pena é construída na promessa da ressocialização, historicamente. E aí você tem uma taxa de reincidência alta desse jeito, pronto, é a maior prova da falência do sistema prisional, porque não está ressocializando, porque as pessoas estão voltando. Um pouco em cima disso, o Zaffaroni constrói aquela tese maravilhosa da co-culpabilidade, né? Do Estado, enfim, é um pouco o que o Ricardo explicou, né? Um pouco o que o Ricardo falou. E aí você soma isso tudo, esse discurso da impunidade, que para mim é a prova. Eu li o seu livro maravilhoso, Ricardo, e aconselho aos ouvintes que o leiam também, sobre impunização, que é a prova cabal de que isso é categoria política, isso é categoria discursiva, isso é uma construção política colocada na boca das pessoas, da mídia, dos operadores do sistema de justiça criminal, desse ente autônomo que o Ricardo coloca muito bem, que é a prisão, só para justificar mais poder, só para justificar ter mais poder, exercício de mais poder, é só para justificar que a bancada da bala aumente, é só para justificar que as leis penais fiquem cada vez mais rigorosas, é para justificar que a pena de 30 anos, a máxima, não é suficiente, né? Tem que passar para 40. Né? Por quê? Né? De onde que sai esse salto? Isso é um discurso de base científica? É claro que não. É um discurso absolutamente político, como o Ricardo bem coloca. É um discurso de natureza política, né? É um discurso que, na sua construção, ele é burro, porque ele não é lógico, né? Ele não é concatenado, mas ele se explica por causa da perspectiva política daqueles que os pronunciam. Né? Qual é a perspectiva política de quem pronuncia esse discurso? É a perspectiva do controle social. Né? Esse é um discurso construído para garantir instrumentos, medidas eficazes de exercício de controle social. Não à toa é um discurso hiperpresente na boca da mídia, né? Na boca das agências de comunicação social, né? Notadamente os jornalistas e tudo mais. E aí, Ricardo, eu queria propor nesse momento um salto, né, no seu raciocínio, porque eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, e aí, hoje, se você conversa com um jornalista sério, por exemplo, você até convence ele, até esse ponto, né, de dizer, impunidade, como assim impunidade? Olha o parque carcerário brasileiro, olha quantos pretos tem ali, olha quantos pobres tem ali, olha a nossa taxa de reincidência. Aí o sujeito vai defender o discurso da impunidade, dizendo, não, mas olha a classe política, não, mas olha os ricos, olha como ali a impunidade continua reinando, né? E você também enfrenta isso muito bem, né? Aí eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Quero fazer um comentário antes de passar a palavra para o Genelhu, porque eu ia fazer uma pergunta que vai um pouco nesse sentido também. Porque me parece que, no fim das contas, essa ideia de impunização, ela é muito complementar à ideia de criminalidade, né? Você não pode falar, de criminalização. Você não pode falar em criminalização sem pensar, digamos, no outro lado da moeda. É um binômio que se complementa. E me parece que esses dois conceitos, eles acabam operando no sentido da seletividade de maneira bastante semelhante, né? Da mesma forma que a seletividade da criminalização recai sobre indivíduos muito específicos, a seletividade da impunização também vai recair sobre sujeitos muito específicos, né? Eles são critérios que, eu não sei se semelhantes é a palavra, ou se antagonicamente complementares é a palavra certa, né? Porque, no fundo, é um direcionamento da seletividade que opera da mesma forma, mas que vai para duas direções diferentes, né? A seletividade da impunização recai sobre uma categoria de sujeitos, a seletividade da criminalização recai sobre uma outra categoria de sujeitos, né? Bastante distinta da primeira. Eu não poderia usar palavras mais úteis, assim, mais adequadas que vocês. Queria agradecer ao Rafael pela leitura do meu livro, fico envergonhado, porque é uma leitura extremamente qualificada, né? Espero que você dê o devido desconto ali na minha imaturidade acadêmica.
E agradecer o que vocês disseram, porque é exatamente isso, Juni e Rafael. É como se a gente tivesse, Juni, duas ferramentas que a gente usa para questões convenientes. É sempre conveniência. É a lógica do executivo, é a lógica da administração. Quem já deu aula de direito administrativo, como eu, 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, sabe que a grande potência do poder administrativo, né, do executivo, né, como função da soberania, é a conveniência e a oportunidade, que é chamada de discricionariedade. O poder punitivo, prisional, ele se discricionarizou. Ele é conveniente e oportuno. Quando interessa, Júnior, ele usa o discurso da impunidade, da impunização. Quando interessa, ele usa o discurso da criminalização. É tudo uma questão de interesse. E aí, partindo para o lado do que o Rafael disse, a gente está só com áudio, mas eu tenho uns gráficos no livro da impunidade, da impunização, e com o livro com Sebastian, do Manifesto para Abolir as Prisões, que é mais ou menos o seguinte: imaginem, né, mentalmente, que a gente está numa gangorra, né, aquele brinquedo lá que todo mundo, quando criança, brinca, até quando adulto, tá, eu também brinco, que tem um ponto central ali, né, no vértice dela. A gente tem hoje, imagine que a gangorra, ou um relógio também, os dois ponteiros do relógio, eles estão para cima. Seria assim: o Brasil foi inaugurado hoje, os dois ponteiros estão para cima ali, do minuto da hora, estão para cima, ninguém está preso. Está tudo no zero ali, né? Tudo no zero, então ninguém está preso, né? Aí a gente tem o quê? Hoje a gente tem 800 mil pessoas vulneráveis presas, deixa eu usar esse número porque eu não lembro de cabeça, é 850, 826, já não sei mais. 800 mil pessoas vulneráveis presas, ou seja, aquela questão que todo mundo cita dos negros, né, dos despauperados. Então, 800 mil. E a gente tem políticos, vamos colocar, a última conta que eu tinha feito era de menos de 3%. Então, a gente tem muita gente vulnerável presa e pouca gente invulnerável, que são os políticos figurões, tal, pessoas endinheiradas, pouca gente presa. Agora, se a gente invertesse isso, Rafael, dissesse, vamos fazer o contrário, vamos usar o discurso jornalístico, adotar o discurso jornalístico, vamos dizer que eles estão certos e realizá-lo, né? Vamos praticá-lo. Como? Vamos soltar essas 800 mil pessoas que estão presas, vulneráveis, e vamos prender 800 mil políticos, se fosse possível, né? 800 mil pessoas com bastante dinheiro. Vamos inverter. Em vez de prender muito pobre, vamos prender muito rico. O que você ia ter? Simplesmente uma alteração do desenho estético, cosmético, do relógio, da gangorra. Você continuaria tendo aquilo que a Juni disse bem, uma seletividade do sistema. Por quê? Pessoas pobres, vamos usar essa palavra, né? Desprovidas de recursos, continuariam cometendo crimes também, na ótica do poder punitivo, né, que a gente está falando de criminalização aqui, é lógico que essa é uma etiqueta que se prega, se adesiva em alguém, mas continuariam sendo criminalizados ou não, e políticos e pessoas endinheiradas também continuariam sendo criminalizados ou não, ou seja, continuaria havendo gente rica e envolvida na política que estaria sendo presa e gente que seria rica e envolvida na política que não estaria sendo. Ou seja, o grande problema da prisão, resumindo, se chama aquilo que vocês disseram de seletividade. A grande desgraça do poder punitivo se chama seletividade. Por quê? Porque ela é o resultado e a causa, ao mesmo tempo, da arbitrariedade. Ou seja, políticos e pessoas ricas. Se a gente invertesse os polos da gangorra, né? Matariam indiretamente, vamos colocar assim, né, suprimindo compra de vacinas, e seriam presos, e outros que fariam a mesma coisa não. Pessoas vulneráveis furtariam, seriam presas, e pessoas que furtariam não. Pessoas de ambos os lados que matassem seriam presas, e pessoas de ambos os lados que matassem não seriam. Então, esse tratamento disforme e não homogêneo é que demonstra que a prisão é seletiva, que essa seletividade é natural a ela, que ela é impossível de ser resolvida, porque se a gente disser que é possível resolver a seletividade, eu vou dizer que a prisão tem solução, que a prisão pode ser útil, isso é uma mentira, apesar do Mathiesen ter escrito sobre isso no livro dele, o Prigio non trai, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer, olha, se não dá para abolir agora, vamos dar um passo de cada vez, que é um finisher, né? Vamos tentar ir melhorando o que é possível. Porque se eu colocar um vaso sanitário de ouro e oferecer lagosta para a pessoa que está presa, mesmo assim ela não quer ficar presa. Não sei se vocês têm pet, animal de estimação, mas você pode dar todo o amor possível do mundo para ele, toda a melhor comida, se você abrir o portão, ele foge. Ninguém quer ficar preso. Então, essa seletividade ela é irresolúvel, né? Não dá para resolver esse problema. A única forma de resolver a seletividade é acabando com a base dela, que é a prisão.
Então, mesmo se a gente, Rafael, invertesse esses dados da gangorra, né, os braços da gangorra, quem está muito preso vai ser solto, quem está muito solto vai ser preso, a gente teria aquilo que eu chamo de inversão punitiva, que não resolveria o problema da seletividade. A gente continuaria tendo um poder punitivo seletivo, na visão daquilo que a gente lê lá muito bem na Maria Lúcia Caran, na Esquerda Punitiva, que até saiu o livro dela agora, que a gente também lê no Jesus Maria Silva Santos, lá nos Gestores Atípicos da Moral, né, que são essas pautas perigosíssimas e aí eu peço, né, desculpas aos movimentos feministas, LGBTQIA, não sei todas as letras, nesse sentido de cooptação, de atração da punição. A gente vai ter simplesmente uma inversão das coisas. Aí vocês podem dizer, Ricardo, e se a gente, em vez de prender 800 mil pessoas vulneráveis, em vez de soltá-las e prender os políticos figurões, por que a gente não prende todo mundo? Né? Em vez de soltar os vulneráveis e prender os invulneráveis, vamos prender todos, vulneráveis e invulneráveis. A gente teria o quê? A gente teria um rompimento para baixo dos braços da gangorra, que você ia o quê? Ia superocupar as prisões, porque quase todo mundo, para não dizer todo mundo, estou tirando os infantes aqui, né, as crianças, quase todos cometem crime. Então, se você for prender todo mundo, realmente, você vai prender a população brasileira inteira. É melhor cercar, como dizem, cercar o território nacional de 8 milhões de metros quadrados, com cerca elétrica e muro, e transformar num presídio. É mais fácil, porque você vai ter que prender todos. Aí você pode dizer, pai, então, em vez de fazer isso, vamos prender só realmente as pessoas mais perigosas. Você disse que a maior parte das pessoas presas não cometeu crimes com violência. Então vamos prender só os homicidas contumazes, os estupradores contumazes ou agressivos, os loucos furiosos. Vamos prender só essas pessoas, os serial killers, só essas. Ah, então vai dar o quê? Vai dar 1% de cada lado, né? Vamos pegar um político psicopata, que eu não acredito em psicopatia, mas só para usar um termo, né, comum, um psicopata do lado de cá, um psicopata do lado de cá. Então a gente vai prender, em vez de 800 mil pessoas, vamos prender 80 pessoas de cada lado. Tá bom, né? Pode até estar bom, mas vai estar bom para quem está sendo preso, porque ele vai estar carregando aquilo que o Edward Negler fala lá, citado pelo Barata no Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Ele vai estar carregando sobre o lombo dele a culpa dele e de todos os outros 210 milhões de brasileiros que também cometeram crimes e não estão presos. Então a gente teria o quê? Se a gente prender todo mundo, a gente teria um hiperencarceramento, que é muito mais do que um encarceramento em massa. É um hiperencarceramento. Se a gente prender só alguns pouquinhos, a gente vai ter uma hiperseletividade, em que pouquíssimas pessoas estão carregando sobre suas costas a culpa delas próprias pelo que elas fizeram, pelos desvios que elas praticaram. Não estou falando de crime, estou falando de desvio, e pelos desvios que os outros praticaram. É a chamada técnica do bode expiatório. Uma pessoa carrega a culpa de todas. E a gente já viu o que isso causou, não sou uma pessoa religiosa, mas a gente viu o que isso causou religiosamente, para quem é católico, sobretudo. É como se o sacrifício de Jesus não tivesse servido para nada. Todo dia tem que ter no Big Brother alguém sendo eliminado. Todo dia, toda semana, né? Não assisto, mas toda semana tem que ter alguém sendo eliminado. Então, esse eliminado é o bode expiatório da vez. Isso não resolve. A questão é, invertendo a gangorra, prendendo só políticos e não pessoas negras ou desprovidas de recursos. Não resolve porque você continua tendo seletividade. Prendendo todas as pessoas, não resolve porque você continua tendo seletividade. Prendendo algumas pessoas, pouquíssimas, não resolve porque você continua tendo seletividade. Ou seja, a prisão é o exercício brutal e sádico em que fica evidente que muitas pessoas ou poucas pessoas vão pagar pelas outras. Ou seja, sempre vai haver alguém que praticou um desvio que não vai ser presa. Aí você vai dizer, mas se forem poucas pessoas, tudo bem, desde que eu prenda quem realmente praticou o crime. Então, repetindo, você vai ter que prender todo mundo. Vou prender só poucas. Então você vai prender poucas pessoas. Você queria estar no lugar dessas poucas pessoas que respondem pelo que você fez, pelo que todo mundo fez? Vou dar um exemplo para tentar elucidar, porque às vezes eu tenho dificuldade de explicar. Nós vamos fazer um concurso público, certo? Todos nós três. Nesse concurso público, vai haver 90 vagas oferecidas e 100 pessoas se candidatam para o certame. 100 pessoas se candidatam para as 90 vagas. 90 pessoas passam porque tem 90 vagas. Houve seleção ou não houve? Houve seleção. Perto de 100, mas houve uma seleção.
que é uma seleção? É você extrair uma amostra de um universo maior. 100 pessoas tentaram, 90 passaram, então você selecionou 90. Contrário agora, 100 pessoas vão fazer um concurso que tem 9 vagas, em vez de 90, 9. 100 pessoas fizeram o concurso, 9 pessoas passaram. Eu tive uma seleção ou não tive? Tive uma seleção, selecionei 9 de 100. Então, se você seleciona 90, se você seleciona 9, não importa, você está selecionando. O que importa é que algumas pessoas vão ser presas e outras não. Num caso, muitas pessoas, no outro caso, poucas pessoas. Mas a seletividade arbitrária, ela vai continuar existindo. Ou você vai transformar o Brasil num presídio inteiro, ou você vai transformar o Brasil num vulcão sacrificial, em que alguém tem que ser ali arremessado na lava todo dia. Então, não tem como resolver esse problema da seletividade. A única solução para ele é eliminando a base dele. É o que carrega ele, porque ele é um problema acessório, né? O problema principal é a prisão. É eliminando a prisão. Qual seria a saída para isso? A gente migraria todos os desvios, que a gente chama de crimes, equivocadamente, para o direito civil, para o direito tributário, para o direito trabalhista. Ah, você vai migrar um homicídio para o direito civil? Ué, as Ilhas Trobriand fazem isso. A gente pega lá o livro do Bronislaw Malinowski, Crime e Costume da Sociedade Selvagem, e eles fazem isso. O direito comum alemão fazia isso. E a gente vai dizer que a gente é uma sociedade mais avançada que eles? Sendo que a nossa quantidade de crimes praticada é proporcionalmente muito maior que a deles? Então alguma coisa a gente está fazendo de errado e eles não. Sociedades indígenas brasileiras não têm prisão. E a quantidade de homicídios praticados disso é infinitamente menor. Então, alguma coisa tem a ver com a prisão. É só isso que eu estou querendo plantar, essa pulga na orelha das pessoas. Alguma coisa tem a ver com a prisão. Então, assim, se a gente analisar isso, a gente vai perceber que é possível eliminar a prisão, porque ela não vai instalar a vingança, porque a vingança já está instalada, ela não vai instalar a impunidade, porque ela já está instalada, e a gente tem que migrar esses problemas, vamos dizer assim, esses conflitos, que a gente chama de crimes, para o direito civil, tributário e trabalhista. Aí você vai dizer, mas no direito civil, Ricardo, também há seletividade. Nem todo mundo que deve paga. Tudo bem, mas se eu não pago os R$100 que eu devo a Júnior, eu não vou ter sobre as minhas costas uma prisão que tem um efeito extremamente prejudicial à minha pessoa e à minha pessoa dentro de um sistema orgânico social. Se eu devo a Júnior R$100 e não pago, o máximo que vai acontecer é ela não receber. Mas eu não vou entrar na prisão como furtador e vou sair de lá como estuprador e como assaltante de banco e como homicida. Não vai ter esse efeito reprodutor da clientela a ponto de piorar a situação, aquilo que o Zaffaroni chama de teoria da regressão. Eu não vou sair de lá pior do que eu entrei. Eu simplesmente não vou pagar. E se isso acontecer ainda, né? Se isso acontecer. Então, a seletividade é algo inerente à sociedade. Não existe tudo para todos. O Francesco Carnerucci, que é um autor do processo civil, apesar dele ter sido criticado por isso, mas ele dizia isso, a quantidade de bens oferecidos é infinitamente menor que a quantidade de interesses. Mas porque os interesses são convergidos para certos bens. Todo mundo quer ter, sei lá, uma Ferrari. Mas por quê? Por que todo mundo tem que ter aquela bolsa da Hermès? Por quê? Não estou criticando não, tá, gente? Não é isso, não. Eu estou dizendo assim, por que não pode variar a marca? Sabe? Porque há um direcionamento. E quem faz esse direcionamento, eu não sei, eu acho que ninguém sabe. Mas há um direcionamento para certos bens, por isso que não dá para todo mundo. Mas se a gente passar a viver numa sociedade menos consumista, a gente pode até ter uma seletividade. Mas é uma seletividade que não é agressiva, que ela não retorna em termos violentos contra a sociedade. É simplesmente uma seletividade financeira. O Ricardo, você falando da coisa da seletividade no andar de cima, né? Me lembra muito aquela hipótese que está no direito penal brasileiro também, do Zaffaroni, da criminalização por falta de cobertura, né? Porque a explicação que ele dá sobre os estereótipos, que os estereótipos são elementos de atração da seleção criminalizante, elas de fato não vão se aplicar quando você está no andar de cima, né? Quando você está lidando com Marcelo Odebrecht, com o dono da OAS, enfim, ali os critérios de seleção criminalizante eles são diferentes. O Zaffaroni teve uma bela sacada, porque eu digo bela sacada porque ela foi quase profética, né? Quando ele escreve sobre isso, você ainda não tinha essa realidade
de criminalização de projetos políticos latino-americanos, graçando da forma como a gente viu nos últimos anos, né? E acaba que o Zaffaroni, a hipótese dele se confirmou, né? Se você olha para a história recente do Brasil, você verifica que a hipótese, a tese da criminalização por falta de cobertura, ela explica muita coisa. Ela explica, inclusive, a circunstância de você ter tido o maior líder político da esquerda, ou da centro-esquerda, que esse país já teve, né? Em muitas décadas, 2 anos encarcerado. Né? Por quê? Porque é a falta de cobertura. Faltou cobertura política para aquele projeto político. Né? Tudo bem, não foi só ele que foi preso, mas todo mundo ali, ou a maioria das pessoas que foram presas juntos com eles, eram de alguma forma ligadas a este projeto político. E ali a seleção criminalizante operou de forma claríssima. Né? A seletividade, como você bem colocou, ela operou de forma claríssima. Né? Não ocorre que um prócer do neoliberalismo tenha ficado tanto tempo na cadeia, como ficou o ex-presidente Lula. Né? Não me ocorre que as pessoas, os empresários ligados ao processo de privatização das teles, por exemplo, né, que pairaram inúmeras suspeitas ali naquele período, mas ali ninguém foi preso, ninguém foi efetivamente criminalizado. Por quê? Porque faltou cobertura política a este projeto político que, em alguma medida, tensiona demais com o neoliberalismo. Né? Não é um projeto político libertador, não é um projeto político que vai resolver a nossa vida, mas que, em alguma medida, ele tensiona com o neoliberalismo. Ele não tolera a pobreza extrema, ele não tolera analfabetismo, ele não tolera um SUS mal equipado, ele tem princípios de humanismo, enfim, que, como eu digo, que vive em tensão permanente, absoluta com o neoliberalismo de periferia, né, que é o nosso. Mas ele não tolera, e por isso ele caiu nas graças, ele perde cobertura política e cai nas graças dos processos de seleção criminalizante. E quando você fala da gangorra, quando você faz essa explicação, essas alegorias, essas ilustrações, para mim isso fica muito claro, é isso mesmo, quer dizer, não tem por que continuar alimentando esse discurso. A gente já passou por todas as fases dele, né? Ele já se provou empiricamente ilógico, né, anticientífico, de forma óbvia. Quer dizer, você não tem mais para onde correr, não tem mais como dizer que vai ser diferente, não tem mais como dizer, dessa vez vai, vamos agora criminalizar políticos de todos os matizes, né? Isso não vai acontecer, né? Então, eu fico muito satisfeito com a clareza da tua explicação. Eu acho que ela é muito preciosa, porque ela nos apresenta para um paradoxo invencível. Ela nos apresenta um paradoxo invencível. E aí, a solução que você dá, ela é muito interessante, porque ela é uma solução de base, acabar com a prisão. Isso torna o discurso abolicionista um discurso científico. Né? Isso migra o abolicionismo um pouco daquele campo ali de movimento para o campo de uma escola. Né? Não, é uma escola, porque tem ciência aqui, tem empirismo, tem pesquisa científica, tem demonstração, tem raciocínio lógico. Né? E eu acho que o abolicionismo tem que ser cada vez mais isso. Né? Tem que ser cada vez mais, como a criminologia crítica, né, que vem se construindo academicamente, através de acúmulos, bagagens, etc., né? Eu acho muito interessante que a gente faça isso com o abolicionismo também. E é uma coisa que você faz, né? Eu acho que esse é o papel que coube à tua geração, né? Você é um pouquinho mais velho que a gente, e eu acho que você está pavimentando isso, né? Eu acho que o Nilo, o Juarez, a Vera pavimentaram, né? Trouxeram para a gente o discurso da criminologia crítica e nos deram as ferramentas de avanço para a questão do abolicionismo, né? E a sua geração, e aí falo de você, falo do Salo, enfim, falo de tantos outros da mesma estatura, da mesma envergadura, estão pavimentando o discurso da escola abolicionista, porque é ela que vai nos salvar, né? É ela que resolve o nosso problema, na verdade. Não tem outra coisa. O resto é redução de dano, e é redução de dano para manter sofrimento. A prisão tem que acabar. O sistema de justiça criminal tem que acabar. Os problemas têm que ser migrados para a justiça civil, para a justiça tributária, para a justiça do trabalho. É isso mesmo. Qualquer alternativa é melhor do que o sistema de justiça criminal.
Nada é pior do que o sistema de justiça criminal. Se tem uma coisa falida na sociedade mundial, que é unânime, é o sistema de justiça criminal. Se tem uma coisa que não funciona em lugar nenhum, é isso. E que produziu sofrimento, e que matou gente, e que justificou o Holocausto, e que justificou matança generalizada, que justifica chacina no Jacarezinho, justifica pretos pobres favelados indo para as favelas, indo para as prisões todos os dias. É o sistema de justiça criminal. A gente só vai ser feliz quando isso acabar. Né? E você transformou isso num discurso científico. Então, preciso te agradecer por isso. Eu agradeço essencialmente as palavras gentis de vocês. Dizer que eu fico preocupado, né? Porque eu tenho que continuar tentando sempre aprimorar isso, mas ao mesmo tempo eu fico incentivado com o que vocês disseram, né? E dizer que tudo que eu disse, e eu preciso falar isso, tudo que eu disse foi extraído do que eu aprendi com a professora Vera Malaguti, com o professor Nilo Batista, com o professor Juarez Cirino dos Santos, com o professor Juarez Tavares, com o professor Sebastian Cheg, e tantos outros que me ensinaram. Então, tudo que eu disse aqui, quase nada, tudo, vamos dizer assim, 99% que eu disse aqui é uma espécie de salada de frutas do que eu aprendi com eles, né? Talvez só a palavra impunização, que foi algo que eu nunca vi em lugar nenhum, que eu tenho inventado. O resto é tudo um quebra-cabeça que eu fui juntando, montando e construindo. Então, eu acho que você foi muito feliz, né, como você tem sido sempre, quando você disse que eles pavimentaram. Então, assim, se a gente consegue ser alguma coisa, é porque a gente está sobre o ombro de gigantes, como dizem, né? Porque é graças a eles que a gente consegue lutar com mais força, que se não fosse eles, a gente não teria essa força toda que a gente acredita ter. Quando você fala do Zaffaroni, que é um cara genial, né, o maior criminólogo da América Latina, ele tem toda a razão. E aí, meio que desenvolvendo o que ele escreveu, eu diria que a gente tem, na linha do que o Pavarini disse, num artigo dele, que, desculpa, eu esqueci o nome, desculpa a falta de respeito com o Pavarini, mas não lembro o nome do artigo. Quando ele fala da demanda por ordem, a gente tem demandas por ordem, que o Hurtman também fala isso, né? A gente tem demandas por ordem. Então, antigamente era caça às bruxas, depois caça aos homicidas, depois aos ladrões, depois a gente teve aos estupradores, depois a gente teve aos abortadores, e depois a gente tem, mais recentemente, a caça, que é uma palavra usada, a caça aos corruptos. Então, a demanda por ordem, atualmente, é a demanda por ordem o quê? A gente tem que organizar, ordenar a sociedade, e para isso a gente precisa prender corruptos. Então, o criminoso da vez, da bola, é o corrupto, em tese, né? Então, a gente teria, na linguagem dos Zaffaroni, a gente teria, e eu desenvolvi um pouco isso, a gente teria macrogrupos, seriam os estereótipos. A gente tem um macrogrupo dos vulneráveis e um microgrupo dos invulneráveis. Para você passar de um para outro é muito difícil. É para isso que serve o poder punitivo. Ele serve para evitar essa migração do macrogrupo para o microgrupo. Mas ele, às vezes, permite essa passagem do microgrupo para o macrogrupo, que é quando ele perde a vulnerabilidade. Isso só acontece quando é conveniente ao poder punitivo, quando ele precisa de algum bode expiatório. Por exemplo, o caso do Eduardo Cunha, que é um caso clássico em que eu uso, em que os alunos dizem, então a solução é educação? Se a solução fosse educação, só educação, os alemães não tinham matado 8 milhões de judeus, porque a Alemanha era o país com mais pessoas com doutorado e era um país extremamente educado, e mataram 8 milhões de pessoas. O Eduardo Cunha é um cara extremamente polido, um cara extremamente educado, e está preso, então não tem a ver só com a educação. É lógico que a educação é uma das pautas, uma das políticas públicas essenciais, mas não é a única. Educação não é a base. Eu acho que a gente precisa de um processo de redemocratização, de acentuação da democratização. Acho que passa pela democratização, que é o que eu aplaudo bastante em vocês. Não só por isso, mas essencialmente por isso. A democratização do conhecimento. A pessoa precisa entender, pelo menos, o contexto em que ela vive, para depois decidir, pô, eu continuo defendendo a prisão, eu passo a ser abolicionista. Mas para isso ela precisa ter acesso à informação. Né? Então a gente teria uma demanda por ordem, e essa demanda por ordem, ela constrói o quê? Vamos dizer assim, umas redes de neblina. Rede de neblina, para quem não sabe, são aquelas redes que as pessoas instalam, os estudiosos instalam numa mata para pegar morcego, passarinho. Ela é bem fininha, né? Então você instala armadilhas, redes de neblina, para pegar certos estereótipos. Então assim, não é que o policial sai para pegar o João, que é traficante. Não, ele sai para pegar traficantes. Ou que ele
adesiva como traficante. Então, assim, é mais fácil, nesse caso, dele pegar alguém, do que ele sair com mandado para pegar o João. Não. A demanda por ordem é por traficância. Então, ele sai de lá com um espectro muito mais abrangente. Quem se enquadrar naquele espectro, que é facilmente enquadrável, porque ele tem elementos bastante voláteis, bermuda comprida, mostrando a roupa íntima, camiseta longa. Então, muito facilmente, dependendo do local ao qual ele se dirige, ele vai conseguir pegar alguém. Então, essas armadilhas, essas redes de neblina, elas são montadas de forma genérica. Então, essa é uma demanda por ordem facilmente preenchível. Só que, como você disse bem, houve uma mutação nessa demanda por ordem. Por quê? Para atender uma pauta política. Porque, se você pegar vários livros, você vai ver que há uma tendência de criminalização da conduta do outro e uma tendência de descriminalização da minha conduta. Então, o que eu faço não é errado, o que você faz é. Só que percebeu-se que isso pode gerar um capital votivo negativo. Então, para você ter um capital votivo positivo, ou seja, para eu angariar votos, eu preciso defender certas pautas. E uma das pautas é combate à corrupção, mesmo que a corrupção seja minha. Só que eu não vou entrar naquela rede de neblina, naquela armadilha. Eu é que vou manejar o poder punitivo e direcioná-lo como fogo, né, como fogo contra aquela pessoa, como artilharia contra aquela pessoa que é meu político inimigo. Então eu uso o poder punitivo a meu favor. Só que o que as pessoas esquecem, e aí eu acho que eu termino essa fala aqui, o que as pessoas esquecem é que o poder punitivo é altamente ingrato. Ele morde a mão que o alimenta. Então eu defendo a prisão esquecendo que amanhã ela pode me prender. E não adianta achar que eu estou fazendo parte do microgrupo, que eu não faço. Eu não sou o dono da Ambev Embev. Eu não faço parte do microgrupo. Se prender o político mais representativo da esquerda da América Latina, vão fazer o que comigo? Que sou, meu Deus, eu sou zero à esquerda. Imagina o que vão fazer comigo. E eu fico lá alimentando a prisão. É aquilo que o Dante Alighieri fala lá, bota na boca do Virgílio, quando ele chega num certo portal que eu esqueci agora. Quando ele fala que ela é uma... Eu esqueci, é uma instituição, algo, ele não fala da prisão, né? É algo que se alimenta agressivamente e sente até mais fome depois que come. Então, essa prisão nunca está satisfeita. Ela sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Lembrando que ela sempre trabalha, não estou aqui adotando a teoria homeostática do Blumenstein e da Cohen, mas ela sempre trabalha com níveis. Ou seja, ela não vai prender todo mundo, porque se ela prender todo mundo, ela vai demonstrar que ela não funciona. Por que ela não funciona, Rafael Júnior? Porque ela vai demonstrar que se ela promete resolver o problema do crime e prende todo mundo, vai ficar mais evidente ainda que ela não funcionou. Apesar de já estar evidente. Então, se ela prende todo mundo, ela vai demonstrar a falência total dela. Olha, não funcionei para ressocializar, prendi todo mundo. Eu prometi acabar com o crime, pelo contrário, todo mundo é criminoso. E se ela prende poucas pessoas, ela também vai demonstrar a falência dela. Ela vai dizer o seguinte, olha, estou prendendo poucas pessoas, mas vários crimes estão acontecendo. E se ela prende poucas pessoas, ela vai demonstrar o quê? Que esses crimes estão acontecendo e ela não está funcionando adequadamente. Por quê? Se poucas pessoas estão presas e muitos crimes acontecem, quer dizer que ela não está fazendo o trabalho dela, né, o papel dela adequadamente. Então, entre o mínimo que ela prende e o máximo que ela prende, ela fica no meio termo, que é aquela gordura que ela deixa ali armazenada para ela poder trabalhar com ela. Aí ela vai dizer o seguinte, olha, eu estou fazendo meu trabalho, estou prendendo. Ah, mas ainda tem gente que não está presa. É porque você não me deu poder suficiente. Aí você dá mais poder, ela prende mais um pouquinho. Aí você vai dizer, Ricardo, mas vai chegar no limite que ela vai prender tanta gente. Não, o limite é a pena capital, que é a pena de morte, que é o que ela vai usar, né? Se a gente pudesse constitucionalmente reeditar a pena de morte. Quando ela chegar na pena de morte, ela volta a estaca zero. Ela começa do zero, do nada. Começa de novo, pedindo mais poder, entendeu? É isso. É incrível, né? Eu vou aqui, infelizmente, já encaminhar para o encerramento desse nosso episódio, mas eu acho que você expôs, assim, a ferida, né, do poder punitivo de uma forma muito original hoje aqui no nosso episódio do Segurança dos Direitos. E não deixa de chegar naquela conclusão que a gente tenta a todo tempo mostrar. Cara, como que algo que
quando demonstra que não funciona, a resposta que a gente busca é sempre uma resposta de aumentar a dose, ao invés de procurar, né, um outro instrumento para substituí-lo. Como que pode, né, que a resposta do poder punitivo é sempre mais poder punitivo, e é um ciclo infinito, assim, a gente não sabe onde a gente vai parar com isso. Sempre violento, sempre, né, trabalhando conforme as próprias conveniências. Realmente, assim, tô muito satisfeita com o episódio, muito feliz com a tua presença aqui, Genelio. Não tenho como te agradecer o suficiente por ter nos brindado com esse episódio que tá com quase 1h30 de duração e, no entanto, parece que durou 5 minutos, de tanto que a gente gostou de absorver o que você tem para falar aqui. Tenho certeza que a nossa audiência vai aproveitar igualmente. Então, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade, pelo teu didatismo. Ai, assim, tô encantada, de verdade. Vou passar a palavra rapidamente para o Rafael Borges se despedir da audiência, do nosso convidado. E aí, Genelio, passamos direto de novo para você. Você só precisa se despedir do pessoal e não esquecer que temos sempre uma dica de livro não jurídico para passar para os nossos ouvintes, tá bom? É isso. Rafael, tá contigo. Obrigado, Júnior. Obrigado, Ricardo, pela tua presença aqui hoje nessa bancada, permitindo que a gente avance nas reflexões sobre esse tema tão importante, que tem que ser a plataforma, a trincheira política de qualquer criminólogo crítico hoje, que é o abolicionismo, né? Tem que ser o horizonte de atuação nosso, quer dizer, o tempo inteiro, e você dispõe de ferramentas muito eficazes, muito eficientes, muito convincentes para a gente mergulhar de vez nessa trincheira e defender essa bandeira com unhas e dentes. Agradeço muito a tua presença aqui, dizer que a gente está muito feliz mesmo, muito satisfeito de ter você também no nosso podcast, e dizer que você é muito bem-vindo e que a gente está junto. Espero que essa pandemia passe logo para a gente poder se rever, se reencontrar pessoalmente e continuar trocando ideias. Obrigado. Eu agradeço a vocês novamente pelas palavras sempre gentis, dizer que só foi possível dizer o que eu disse porque vocês me auxiliaram, né, com as intervenções, então agradeço muito nesse sentido. Queria dizer só 2 frases para encerrar a minha parte técnica, que são 2 imagens que eu meio que elaborei assim, né, bobamente, mas que eu gosto muito, que a primeira é a seguinte: investir na prisão é como a gente cavar um buraco por dentro, né? Eu vou cavando o buraco e jogando a terra para fora, eu vou cavando e jogando a terra para fora, até que chega um momento, Júnior e Rafael, que eu estou tão fundo naquele buraco que eu começo a jogar a terra para cima e ela volta sobre mim e acaba me inumando, né? Acaba me enterrando. Então, investir na prisão é mais ou menos isso. E a segunda imagem que eu gosto muito, que eu construí, é a gente imaginar, mais ou menos seguindo a linha do Teorema de Thomas, lá da página 572, acho que do Child na América dele, que ele fala, se eu considero as situações como reais são as consequências. Isso é muito sério no poder punitivo. E a imagem é mais ou menos assim: imagine que o abolicionismo é um fantasma, né? Para eu fugir desse fantasma, porque eu tenho medo dele, eu tenho medo do abolicionismo, eu acabo pulando num precipício e morrendo. O precipício é a prisão. Então, para fugir de algo que me assusta, e que é até irreal, eu acabo entrando em algo muito pior. Ou sofrendo um infarto do miocárdio, sabe? Então, assim, lembre do Teorema de Thomas. Se eu considero as situações como reais são as consequências. Eu acho que o abolicionismo é um pavor, ele vai ser um pavor, e com consequências sobre as costas das pessoas que são, em tese, né, entre aspas, escolhidas pelo poder punitivo da vez. Eu queria indicar aqui, como leitura, a Ressurreição do Tolstói, né? Que eu acho que é um livro fantástico, tem dezenas de outros, mas eu acho que ele é um livro muito bom como literatura. Assim, eu gosto muito do Tolstói, do Dostoiévski, eu gosto muito deles, que eles escreveram. Assim. Mas Ressurreição do Tolstói seria a indicação. Maravilha! É isso. Nos vemos na próxima semana.